Carisma ex-convencimento. Olá, salve Maria, palavra da fundação. Carisma versus convencimento. O carisma de um fundador não se encontra na quantidade de membros que a sua comunidade tenha, mas sim na maneira como cativa os que possui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o significado de convencer, que é sinônimo da palavra cativar. Então, quando falamos que o carisma de um fundador está na maneira como ele cativa os membros que possui, nós estamos falando na maneira que o fundador convence os poucos membros que possui. Então, convencer é levar alguém a partir de opiniões, de argumentos, de provas, de fatos, a reconhecer uma verdade e a acreditar em alguma coisa. Então, olha que interessante. Nós que somos fundadores, nós precisamos trabalhar com o convencimento. Nós precisamos cativar as pessoas, ou seja, levar elas a reconhecer a verdade do carisma, que está no próprio Deus, porque Deus é a verdade. E o carisma que Deus nos conferiu, ele provém desse Deus que é a própria verdade. Então, quando nós convencemos os membros, nós estamos levando os membros a reconhecer uma verdade, a verdade do carisma, e estamos levando os membros a acreditar em alguma coisa, a acreditar no carisma, a acreditar na comunidade, a acreditar na experiência fundante do fundador. Conceito de convincente. Convincente se origina do termo latino convincens. Esse adjetivo é usado para qualificar aquele que convence. Convencer, por sua vez, refere-se a conseguir que alguém mude de opinião e faça algo a partir das razões ou dos motivos que foram comunicados ou evidenciados. Então, olha que coisa maravilhosa. Quando nós mergulhamos nessa experiência fundante, né, nesse carisma fundacional, nós descobrimos que o carisma fundacional, ele também precisa convencer os membros, os poucos membros que possui. E ele precisa levar esses membros a reconhecer a verdade do carisma e acreditar no carisma, acreditar na comunidade, acreditar nessa experiência que o fundador teve com o próprio Deus, que é a verdade. E também os membros precisam mudar de opinião, ou seja, se converter através do carisma, se converter através dessa experiência fundante do fundador. Os membros precisam fazer algo a partir das razões ou dos motivos que nós comunicamos, que nós evidenciamos para eles. Então, nós somos instrumentos de conversão na mão de Deus. O carisma fundante, o carisma fundacional é aquele que tem também a característica de conversão, de mudança de opinião, onde através das razões e dos motivos que nós apresentamos para que a comunidade exista, as razões e os motivos que nós comunicamos, que nós evidenciamos, possam levar os membros a mudar de opinião, a se converterem, possam levar os membros a reconhecer uma verdade, a reconhecer o próprio Deus, a reconhecer o carisma, a comunidade, a acreditar no carisma, acreditar na comunidade, acreditar no próprio Deus. Então, olha a experiência do carisma fundacional, daquilo que Deus colocou no teu coração, daquilo que Deus implantou dentro de você, naquilo que Deus acreditou que você poderia fazer com Ele, por Ele e nele. Olha a importância de nós meditarmos, de nós pararmos, refletir, de nós valorizarmos o carisma que Deus nos deu, de nós não ficarmos olhando para o quintal do vizinho, nem para a
grama verde do vizinho, mas olhar para a nossa grama, para o nosso quintal e ver que a nossa grama também é verde, que o nosso quintal também é produtivo, que o nosso quintal também é grande, que nosso quintal também é terra de semeadura. Por isso que hoje você possa agradecer a Deus pelo carisma que Deus te confiou. Eu me recordo que antes do Rafael Godoy falecer, ele disse uma frase que mexeu muito comigo, muito, muito. E isso mudou toda a minha visão, realmente me libertou dos medos. Ele dizia, nós fomos pregar na cidade de Manaus. E ele disse: eu preciso do carisma Chamas Abrasadoras para viver. Ele era o cofundador. Então olha só a importância daquilo que Deus tinha me levado a experienciar, né? E também o Rafael, a importância desse carisma fundacional que levava para ele vida, para que ele continuasse vivo, para que ele continuasse a estar no serviço de Deus. O carisma para ele era a vida, era o ruar de Deus, era a sua respiração, era aquilo que ele aspirava. Então eu quero dizer para você que hoje você avalie, que você valorize, mas que você viva esse carisma, o carisma que Deus te confiou. Que você não queira seguir, não que você não possa ter referências, mas você precisa ser o seu carisma. Você precisa viver o seu carisma. Você precisa ter o seu carisma como uma necessidade vital, como um estilo de vida, como um hábito, como um comportamento, enfim. O carisma hoje, ele é a sua vida. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Carisma versus convencimento. O carisma de um fundador não se encontra na quantidade de membros que sua comunidade tenha, mas sim na maneira como ele cativa, como ele convence os poucos membros que possui.